Shalom. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O relacionamento entre os Netzarim e os judeus não crentes em Yeshua. Nós vamos dar continuidade, vamos fazer a conclusão desse capítulo aqui. Por isso, até mesmo antes da codificação completa do Talmud, 500 depois de Cristo, a lei oral, que começou a ser pregada pelo Rabino Akiva, o pai do judaísmo moderno, não contou com o apoio dos nazarenos do século II depois de Cristo. Se por um lado os nazarenos não criam na lei oral, supostamente inspirada pelo Eterno, por outro, seguiam boas tradições interpretativas da Torá que foram herdadas de seus antepassados. Atos 21:21 e Atos 28:17, segundo Tessalonicenses 2:15. Em suma, há boas tradições que foram observadas pelos nazarenos, porém, estes discordam de tradições meramente humanas e que foram elevadas ao estado divinos por meio de falsa ideia de que o Eterno outorgou uma lei oral a Moisés. Aliás, Yeshua chegou a criticar muitas das tradições dos fariseus e dos mestres da Torá. Marcos 7, de 7 a 13. O que levou à divergência entre os nazarenos e fariseus no tocante às tradições da lei oral. Importa reproduzir o antigo comentário dos nazarenos sobre o profeta Isaías, dada do século IV, indicando que os nazarenos não seguiam a lei oral preconizada pelo judaísmo rabínico, porque contradizava a Torá. Os nazarenos explicam as duas casas com as duas casas de Shammai e Hillel, das quais originaram os escribas e fariseus. Eles, os fariseus, dissiparam e profanaram os preceitos da Torá, lei, pelas tradições e pela Mishnah. Essas duas casas não aceitam o Salvador, Yeshua HaMashiach. Pelo fato de os nazarenos reconhecerem Yeshua como Mashiach e os judeus tradicionais não, estes passaram a chamar os nazarenos de Minim, hereges, forma singular, min, herege. O vocabulário minim era usado para designar todos os hereges, mas principalmente os nazarenos. De acordo com o dicionário, min, sectário infiel, um judeu infiel, principalmente aplicado aos cristãos judeus. No referido dicionário, Jastrov usa o termo cristãos judeus para se referir aos nazarenos. Muitos especialistas sustentam que o vocabulário min é o acróstico para uma frase em hebraico que significa crentes em Yeshua, o Nazareno. Então ficou tenso o clima entre os fariseus e os nazarenos, já que ninguém gosta de ser chamado de herege. Aumentou o conflito quando os fariseus determinaram a queima dos livros dos Minim, a Brit Hadashah, Novo Testamento. Conforme se verifica no Talmud, Tratado de Shabat 116a. As margens e os livros dos Minim não podem ser salvos, mas devem ser queimados em seu lugar. Eles e os seus memoriais, isto é, os nomes sagrados do Eterno no texto. O Rabino Yosef disse: nos dias da semana é preciso cortar os nomes divinos que eles contêm e escondê-los queimando o resto. No contexto dessa passagem talmúdica, há um debate entre os rabinos sobre o que fazer com os livros dos Minim, hereges, o que evidentemente incluiria os escritos da Brit Hadashah, o Novo Testamento. Para os rabinos Torfon e Ismael, todos os livros deveriam ser queimados. Por outro lado, o rabino Yosef
Temendo que poderia ser profanado o nome do Eterno, caso seu nome fosse levado ao fogo, pensava que os textos em que aparecia o nome do Eterno deveriam ser cortados, queimando-se o restante dos rolos. Se a solução para o livro da Brit Hadashah, Novo Testamento, foi a queima, surgiu um novo debate entre os rabinos tradicionais acerca da seguinte questão: o que fazer com um rolo da Torá escrito por um herege? Seria válido adquirir este livro ou também deveria ser queimado? Eis a resposta do tratado de Gitim 45b. O rabino Budia disse ao rabino Ashi: a Mishnah diz que não devem ser comprados por mais que o seu valor, mas presumivelmente podem ser comprados por seu valor. Isso mostra que um pergaminho da Torá que é encontrado na posse de um pagão pode ser lido. Talvez ele possa ser comprado para ser guardado. O rabino Narman diz: temos por tradição que um rolo da Torá que foi escrito por um herege deve ser queimado. Acrescenta-se mais um fator que promoveu a divisão entre os fariseus e os nazarenos: a instituição da Birka Haminim, literalmente bênção dos hereges. Bênção dos hereges. Apesar de o nome ser bênção, tratava-se de uma verdadeira maldição lançada pelos judeus tradicionais contra os nazarenos. Entre os anos 80 a 90 depois de Cristo, nas sinagogas frequentadas por nazarenos e fariseus, estes acrescentaram a seguinte bênção na Amidá: que os sectários e os nazarenos morram em um instante se não retornarem para ti e para a tua Torá, que eles sejam apagados do livro da vida e não sejam escritos entre os justos. Sobre a citada maldição comentou Moshe ben Shaul: ora, os nazarenos obedeciam sim a Torá, só que não da maneira farisaica. Esta bênção foi inserida para separar os nazarenos do judaísmo tradicional, ao contrário do restante da Amidá, que era feita silenciosamente e de forma bem suave. Esta bênção tinha de ser recitada em alto e bom som. Se você fosse um nazareno, teria como opção deixar a sinagoga ou amaldiçoar a si mesmo. Isso, é claro, separou os nazarenos dos fariseus. Ainda mais, porém, até certo ponto, ainda havia diálogo entre eles até a metade do segundo século, e alguns deles podem ser lidos no Talmud. Entre a destruição do templo 70 depois de Cristo e a revolta de Bar Kokhba, cerca de 135 depois de Cristo, o cisma entre os fariseus e os nazarenos continua a crescer. Lembre-se que eles eram os dois últimos grupos que haviam restado do judaísmo, já que seria muito difícil que os nazarenos amaldiçoassem a si mesmos. Supõe-se que abandonaram as sinagogas em que a citada bênção era proferida. Cumpriu-se a profecia de Yeshua: eles os expulsarão das sinagogas. João 16, versículo 2. O marco da separação final entre os judeus tradicionais e os judeus nazarenos ocorreu durante a chamada Revolta de Bar Kokhba, líder militar que capitaneou a revolta dos hebreus contra o Império Romano durante os anos 132 a 135 d.C. Shimon bar Koziba foi declarado o Messias de Israel pelo rabino Akiva, o citado pai do judaísmo moderno. Akiva mudou o nome de Bar Koziba para Bar Kokhba, filho da estrela, em alusão à profecia messiânica de Números
24:17. Enquanto os nazarenos tinham Yeshua, parte dos judeus reputou Bar-Coba como Messias. A vitória temporária de Bar-Coba sobre os romanos acendeu a esperança dos judeus tradicionais de que ele realmente seria o Messias, aumentando-se aí tal fé pelo fato de o Rabino Akiva gozar de muito prestígio, pois liderava o Sanhedrin, Sinédrio. Justino Mártir desertou, 100 a 165 depois de Cristo, que Bar-Coba deu ordem para que os seguidores de Yeshua fossem submetidos a punições cruéis, a menos que negasse Yeshua como Messias e blasfemasse contra o seu nome. 1 Apologia 131. Se Bar-Coba se considerava o verdadeiro Mashiach, obviamente não aceitaria a concorrência de Yeshua. Esta perseguição também é relatada por Eusébio, consoante o escolhe do historiador David Flusser. Sabemos das crônicas de Eusébio que Bar-Coba puniu os cristãos, corrigindo nazarenos, porque se recusava a lutar junto com eles contra os romanos. Eles, evidentemente, se recusavam a fazê-lo devido à sua crença de que o Messias já tinha vindo e que não retornaria agora na figura de Bar-Coba. Parece-me que, dessa forma, havia uma ligação entre a punição dos cristãos, corrigindo os nazarenos, por Bar-Coba, e a crença deles de que Jesus era o Messias. Este relato da brutalidade de Bar-Coba é condizente com sua agressividade. Narra Hung J. Scorfield que Bar-Coba, para testar a coragem de seus soldados, ordenou que cortasse um de seus dedos e matou seu tio pela mera suspeita despida de provas de que pudesse ser um traidor. No final da guerra liderada pelo pseudo-messias Bar-Coba, os romanos venceram e aproximadamente 850.000 judeus foram mortos. Bar-Coba teve sua cabeça decapitada e o Rabino Akiva foi torturado até a morte pelos romanos, que usavam um pente de ferro em brasa para rasgar sua pele e corpo. Mudou o imperador romano Adriano o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina, capital do sol, o deus romano, expulsando os judeus da terra prometida 135 depois de Cristo. Todos os deuses, nazarenos ou não, foram perseguidos e proibidos de entrar na cidade santa. Foi colocada uma imagem de Júpiter em Jerusalém e uma estátua do imperador Adriano no local em que outrora ficava o templo de Yahvé. Esse exílio de Jerusalém somente terminou com reconhecimento do Estado de Israel em 1948 e a retomada definitiva da cidade em 1967 na Guerra dos 6 Dias. A partir da diáspora de 135 depois de Cristo, o judaísmo tradicional apartou-se de vez do judaísmo dos nazarenos, visto que os judeus foram mortos ou espalhados pelos 4 cantos da terra. E qual o destino dos nazarenos desde então? Uns foram mortos na referida revolta. Ao longo dos séculos, outros foram perseguidos e dizimados pela Igreja Católica. Muitos foram convertidos à força ao catolicismo romano. E, enfim, existiu um menor grupo que permaneceu firme com a fé nazarena, os remanescentes fiel. Muitos eruditos já pesquisaram sobre quando foi supostamente extinto o grupo dos nazarenos. A tese, no sentido de que desapareceram: A, no século IV, B, no século X e C, no século XIII. Por outro lado, há quem sustente que os nazarenos nunca foram erradicados, preservando o eterno um grupo de israelitas que cumpre a Torá e tem o testemunho de Yeshua HaMashiach. Apocalipse,
14:12. Particularmente, o autor deste livro crê que os nazarenos nunca desapareceram por completo. Foram perseguidos, mortos e reduzidos numericamente. Porém, ao longo de toda a história de Israel, o Eterno manteve para si um remanescente fiel. Romanos 11:15. Conclusão. Yeshua não veio criar uma nova religião, mas pregar o verdadeiro judaísmo pautado nas Sagradas Escrituras. Não obstante, no final do primeiro século e início do segundo, Inácio de Antioquia funda a religião denominada cristianismo, que é diverso daquilo que foi ensinado pelo Mashiach. Yeshua foi judeu. O cristianismo prega o antissemitismo. Yeshua lecionou a Torá. O cristianismo diz que a lei foi abolida. O Shabá sempre foi o dia sagrado de Elohim. O domingo, dia de culto aos deuses pagãos. Entrou no lugar do dia bíblico. Yeshua e os nazarenos frequentavam sinagogas. O cristianismo criou as igrejas. Yeshua veio para ser o Messias de Israel. Para o cristianismo, a igreja cristã tomou o lugar de Israel. Creem os nazarenos que o Eterno é um, monoteísmo. Creem majoritariamente os cristãos que Deus é três pessoas diferentes, politeísmo. Yeshua destacou a autoridade da palavra do Eterno, gravada nas Escrituras. O cristianismo segue mais a tradição dos homens do que a Bíblia, ainda que não assuma tal posição. A fonte do ensino de Yeshua está no judaísmo bíblico. Muitas raízes do cristianismo estão no paganismo, conforme afiança pré-claro historiador. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. Edward Gibbon, História do Cristianismo, 1891, página 16. Enfim, o judaísmo de Yeshua é totalmente distinto do cristianismo pagão, tal como a distância entre o céu e a terra. E então, devemos seguir o moderno judaísmo rabínico? Definitivamente não. Como já foi exposto, depois da destruição do templo do ano 70, houve o distanciamento entre os nazarenos e fariseus, visto que se acirrou a perseguição promovida por este. Os fariseus e seus sucessores foram os responsáveis pela criação do judaísmo rabínico, que permanece até os dias de hoje, com diversas roupagens. Esse tipo de judaísmo é tão perigoso para os discípulos de Yeshua quanto o cristianismo, visto que incorpora inúmeras práticas contrárias às Escrituras Sagradas. Atualmente, muitas pessoas discordam que Yeshua era judeu e buscam praticar o judaísmo. Porém, espelham-se no judaísmo moderno, que é herdeiro dos grupos religiosos tão combatidos pelo Mashiach. Isto é, um gravíssimo erro, que fique bastante acentuado. O judaísmo de hoje nada tem que ver com o judaísmo dos Netzarim. É triste saber que muitos judeus messiânicos, isto é, judeus crentes em Yeshua, atualmente seguem as tradições, os ritos e os ensinamentos do judaísmo rabínico, que expressa o nefasto farisaísmo com uma nova aparência. Grande parte do judeu messiânico está acorrentada pelos grilhões do legalismo, do ritualismo vazio e da hipocrisia. Deformidades que receberam a reprovação de Yeshua. Não adianta virar as costas ao paganismo cristão e abraçar o judaísmo rabínico igualmente pagão, cujas raízes estão nas antigas religiões idólatras da Babilônia. Logo, em pleno século XXI, o verdadeiro discípulo de Yeshua não deve seguir nem o cristianismo e nem o judaísmo ora vigente, já que ambos retratam essas duas faces da mesma moeda. Faz-se misto retornar ao judaísmo histórico do primeiro século,
tal como mencionado por Yeshua, pelos primeiros discípulos, os nazarenos. Conforme escrito no início deste artigo, entre os anos de 66 a 135 depois de Cristo, os romanos mataram cerca de 2 milhões de judeus, dizimando-se neste grupo muitos Netzarim. Eis a razão pela qual o cristianismo cresceu vertiginosamente, sufocando-se os nazarenos pela força da espada. Se não bastasse, o antissemitismo floresceu com a igreja, que sempre perseguiu e dizimou milhões de judeus ao longo da história. Confirmou-se a palavra de Yeshua. De fato virá o tempo em que quem os matar pensará servir a Deus. João 16, 2. Em decorrência, o judaísmo original dos discípulos de Yeshua foi se esvaindo com o passar dos séculos. Eis o nosso objetivo: resgatar as raízes israelitas de nossa fé, assumindo nossa identidade como autêntico discípulo do Mashiach e afastando-nos de todas as heresias semeadas por Hassatan, Satanás, por meio da Igreja Católica Romana, do protestantismo e do judaísmo rabínico. Como escrevi anteriormente, creio que os nazarenos nunca desapareceram completamente ao longo dos séculos, pois o Eterno sempre guardou para si um remanescente fiel. Será que você, querido leitor, faz parte deste remanescente? Se você ama Yeshua HaMashiach e procura cumprir a sua Torá, junte-se a nós nesta missão. Bem-vindo à família dos Netzarim. Muito bem, amados irmãos, demos agora por terminar este capítulo e numa próxima oportunidade nós vamos ver o capítulo 2. Diz assim: a Torá, a instrução que dura para sempre. O Antigo Testamento, o alicerce do Novo Testamento. Que a paz do Eterno nos guarde, nos abençoe. Um feliz término de Shabá. Que Deus nos abençoe e Deus nos guarde. E até em breve.